Fala, meus queridos! Como que vocês estão? Bom, vamos bater um papo hoje num lugarzinho um pouco diferente, né? Tô aqui na casa da minha noiva e ela está fazendo uma limpeza energética numa casa, então eu fiquei aqui para organizar algumas coisas e bater um papo com vocês. O papo de hoje, ele não é muito pesado, mas ele é interessante para você dar uma olhada aí na tua vida, para você perceber algumas coisas na tua vida, tá? Então vamos lá. Me perguntaram, né? Como que eu posso saber, né? Um cliente meu que está fazendo uma mentoria de contratos espirituais, ele perguntou, como que eu posso saber se fizer alguma coisa para mim, né? Magisticamente, ou se eu tenho algum contrato com entidades negativadas e tudo mais, tá? E o que fazer, né, com isso? Então vamos lá, né? O que é importante você entender sobre isso, tá? Os contratos ou as próprias magias feitas contra você, né? O contrato você faz por livre-arbítrio, tá? E a magia fazem contra você. Tá. Como que você sabe que isso tá te afetando ou não, que você tem isso na tua vida ou não? É quando você faz de tudo, tá? A forma mais clara de você saber, quando você faz de tudo e as coisas não se resolvem. Sabe? Parece que você trabalha, você já fez curso, você já estudou, você já trabalhou crenças, você já fez terapia, você já fez um monte de coisa e não anda nada. E nada anda. Fala, cara, não anda, não consigo sair disso. Por quê? Por que isso está acontecendo? Pode ter os dois, tá? Pode ter tanta magia contra você, que pode vir de diversas formas. Eu vou fazer um vídeo falando disso, como que as magias podem vir até você. E também podem vir em relação a você ter feito algum contrato, nessa vida ou em outra, tá? Tá, Michel, o que seria um contrato? Eu vou lá, vou no cartório e assino um negócio? Não, tá? Quando a gente fala de contratos espirituais, é muito verbal. E tudo que é verbal tem valor. Atente-se à frase, e do verbo se fez a carne. Tá? Então, do verbo, da palavra, tá? Palavra, ação, né? Verbo é ação, se fez a carne. Então, se faz ali a materialização daquilo ali que você concordou, que você acordou com alguma entidade, com alguma coisa, tá? Então, os próprios votos de casamento, eles são contratos, tá? As palavras bonitinhas que você fala ali romanticamente são contratos, né? Até que a morte nos separe e tudo mais, né? São contratos, você pode quebrar esses contratos, né? Tá, Michel, esses contratos que eu fiz, eu posso quebrar? Pode, tá? Tem a possibilidade de você, vamos usar as palavras daqui, né? Renegociar, ou dá pra você simplesmente quebrá-los e tem consequências se você quebra ou não, dependendo de como foi feito esse contrato, né? Então já peguei diversos casos, né? Porque como eu trabalho com os contratos espirituais de ascensão de alma, que são os contratos da luz, os contratos regidos pela luz, para que você tenha alguns aprendizados aqui para sua ascensão de alma, eles são diferentes dos contratos que são feitos aqui embaixo, né? Que são feitos por nós, em livre-arbítrio, por motivos egoístas, vamos falar dessa forma, tá? Motivos egoístas. Às vezes você fez uma amarração. Cara, a pior coisa que você faz. Depois aquela alma fica ali presa a você, até depois que desencarna você vai ter que pagar as contas, sabe? Você vai ter muito problema. Tudo que vai e volta, tudo que vai e volta. Isso é muito importante que você compreenda, que vocês deixem de achar que, não, mas Deus é misericordioso, eu vou ser perdoado e pronto, tá tudo certo. Tem consequência, toda ação tem uma reação, tudo tem consequência, tudo que você faz. E é por isso que nós devemos cuidar muito do que nós falamos, com quem nós vamos fazer algum acordo ou algum contrato, o que nós prometemos para o outro. Nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso, tá? Porque isso se torna uma cobrança depois, tá? Qual que é o grande problema? O grande problema é você fazer contrato com entidade negativa, tá? Entidade que está de má intenção para cima de você. Essa é a grande questão, esse é o grande problema, tá bom?
Vamos supor que você aqui, você vai lá e é a mesma coisa que você ir lá e fazer um contrato com um bandido ali, um bandido grande, né, que está encarnado aqui. Você faz ali um contrato e você acha que depois que acabar o contrato é até junho. Quando acabar o contrato, tá tudo certo, ele vai me deixar livre, vai me deixar em paz. É mesmo? Você é tão genuíno não. Você é tão inocente assim? Né? Existem pessoas mal intencionadas. Logo, existem espíritos maus, mas maus intencionados. Eu falei almas mal intencionadas, falei espírito e me embolei. Espíritos mal intencionados também, tá? Então você deve cuidar muito disso dentro de você e com o que você está fazendo. Você sabe que o bocejo, eu não tô com sono, não tava bocejando até começar a gravar o vídeo. O bocejo, ele é quando você está doando energia, você boceja. É bem interessante, porque muitos clientes meus que eu atendia, eu ficava tranquilo. Mas eu tava ali, ó, tava alerta, tranquilo. Quando o cliente entrava no consultório, ou quando eu ligava o vídeo com o telefone online, eu começava a bocejar, ficava a consulta inteira bocejando, fica até chato, né? A pessoa acha que eu tô com sono, eu tô com preguiça de atender ela e tudo mais. Às vezes você tá vendo a bocejar, achando que eu tô com preguiça aqui. E não é, eu tô normal, eu não tô com sono nem nada. Né? Agora, apesar de ser quase 10 horas da manhã aqui, não, já passou das 10 da manhã aqui. Estou bem acordado, bem alerta, já fiz muitas coisas hoje. Porém, comecei a bocejar quando eu comecei a gravar esse vídeo. Ou seja, falar deste assunto demanda muita energia. Imagina trabalhar com isso, né? Trabalhar com os contratos das pessoas aí. Me demanda muita energia. Então, a gente acaba doando energia para isso, né? Então, eu estou doando energia para você que está assistindo esse vídeo, tá? Mas vamos lá, retornando, só para vocês entenderem o porquê dos bocejos, tá? Vamos lá. Tá, Michel, quais pontos eu posso ver na minha vida que não vai? Cara, vai muito além de crença. Vai muito além de terapia. Para você saber que você tem um contrato ou tem alguma magia feita contra você. Tá? Vai muito além. Então, você já fez de tudo e as coisas não andam. Tá? Michel, de onde pode vir essas magias? De diversas formas, de diversas pessoas, de diversas coisas. Às vezes nem é diretamente contra você. Tá? Eu vou fazer um vídeo falando só de magia, para vocês entenderem. O que é magia negra, o que é magia branca e etc. Eu vou explicar para vocês. Mas, o que é importante? Como que eu posso sair disso, Michel? Existem várias formas de você sair disso, tá? Quando eu trabalho com quebra de contratos dessa forma, desses contratos, demanda um trabalho um pouco pesado. Eu preciso trabalhar com diversas proteções, eu preciso acionar diversas equipes que eu tenho para esses trabalhos, né? Então a gente precisa encontrar quem que fez esses contratos com você, porque você não lembra, né? Você provavelmente não lembra, tá no teu inconsciente, tá no teu campo essa energia desse contrato, né, que você fez. Então nós temos que encontrar quem fez esse contrato e ver o porquê que esse contrato foi feito. E a partir dali poder dizer se pode ou não ser quebrado, ser desvinculado. Porque às vezes a pessoa está agindo de má fé. Às vezes já acabou o contrato. Só que está ali te cobrando ainda, por quê? Porque você não lembra. Então ele fala, então fica fazendo ali. Tá? Mesma coisa, tá? Vou dar um exemplo bem fácil para você entender. A mesma coisa de você estar... sei lá, você combinou com alguém de pagar em 8 vezes de R$500 alguma coisa que você comprou. Aí deu as 8 vezes, o cara não fala nada, você esqueceu que era em 8 vezes. Pra você não pagou 8 vezes, pra você na sua cabeça você pagou 5 vezes. E daí o cara não fala nada, tipo, ó, já recebi, tá tudo certo aqui. Não, você vai lá e você começa a... olha, eu vou lá e paguei mais R$500, o cara não fala nada. O cara sabe que você tá pagando a mais. Depois mais 500, depois mais 500. E o cara fica ali quietinho, tipo, não fala nada, tá recebendo a mais, não fala. É a mesma coisa. Tá? Esse é o pequeno exemplo que eu te dei. Você consegue enxergar o ser humano fazendo isso? O que te faz pensar
Tem uma entidade lá do outro lado que faz isso também. É a mesma coisa. É a mesma coisa. As entidades que encarnam no planeta. É a mesma coisa. Então, fique esperto com o que você está fazendo na sua vida. Então nós temos que nos cuidar em relação a isso. Tá, Michel, qual é a outra etapa? Você encontra essas entidades e tudo e vê. Dependendo do caso, meus mentores, minha equipe, eles nem mexem. Envolve muita coisa, envolve muita força negativa mesmo, que os espíritos entram numa retaliação na minha vida aqui, na minha vida, do meu filho e tudo mais. Então eles falam, não, esse não, a gente não vai mexer, não vai lutar contra, digamos assim, né? É muito pesado o que tem ali por trás, energeticamente, as entidades e tudo mais, é muito pesado e vai demandar muito sofrimento meu, no caso, para poder quebrar esse contrato, então a gente não mexe, tá? Então tiveram alguns casos que eles falaram, não é para mexer, tá? Hoje não, hoje é mais tranquilo, hoje hoje a gente já aprendeu diversas coisas, né? Até os mentores aprenderam diversos direcionamentos para direcionar as pessoas certas, as pessoas que a gente realmente pode ajudar. Então, geralmente, quem chega até mim hoje pedindo esses trabalhos, esse tipo de trabalho, eles já estão alinhados já, então tem a possibilidade de quebra de contrato muito grande, né? Não é uma coisa pesada, absurda, assim. Então, hoje não, hoje é muito mais tranquilo isso, mas só para você saber que existe, tá? Existe essa possibilidade, né? De tão pesado que é. Agora, geralmente, contrato espiritual, principalmente que demanda da tua energia de prosperidade, tua energia de dinheiro, tua energia emocional, você não consegue sair de um padrão emocional, por mais que você tente de tudo. Geralmente, nesses casos, está envolvido chips astrais, tá? Onde são implantados chips na sua coluna, no seu pescoço, no teu braço, ou nas tuas glândulas, enfim. Depende aí de cada caso. Daí eu tenho uma equipe, né, que trabalha com tecnologia especificamente, que trabalha com essas cirurgias para a retirada desses chips, para quebrar esses contratos. Porque os chips que mantêm uma frequência baixa, que é a frequência dessas entidades. Por isso que eles conseguem te acessar o tempo todo. Então a gente tem que fazer a quebra desses chips, né, retirada desses chips. Ixi, diverso, quando eu comecei a trabalhar com o chip, porque, eu acordava no astral, né? Daí eu faço a projeção astral. Eu estava consciente lá no astral e vendo eles tentando implantar chip em mim. Eu, não, pode sair fora, não vai implantar chip nem em mim, não. Aí eu brigava. Então eles ficam tentando, né? Então mas como você está consciente, você vê, eles não conseguem, né? Então, outro dia tentaram instalar na minha nuca aqui, assim. Implantar algumas memórias falsas em mim e tal. E, nossa, absurdo, assim. As coisas que eles fazem, né? Que tipo de chips que tem, Michel? É infinidade, não vou nem começar a falar, porque tem muita coisa. Você nem explica por onde começar, você nem explicar. Mas é importante você saber que existem essas coisas, né? Então, atente-se a isso, tá? Se você quer. Se você percebe esses padrões na tua vida acontecendo, você não consegue... Eu não consigo prosperar, o dinheiro não para, e você percebe que vai além de crença, não é? Tem alguma coisa em você que fala, não é crença, já trabalhei muitas coisas em mim, não é? Crença de não merecimento, crença com dinheiro, putz, vai muito além. O dinheiro não para, já vem muito dinheiro na minha mão, mas também vai embora. Não fica, é como se sempre acontecesse alguma coisa para aquilo ali ir embora. Tem coisa energética envolvida, pode ser magia, pode ser contrato, tá? Tem coisas que são além das crenças, que são coisas aí que estão ali há muito tempo, às vezes antes de você estar aqui nessa vida, tá? Então tem que olhar tudo isso, é muito criterioso esse tipo de trabalho. Não são todas as pessoas que estão preparadas para ouvir que isso existe, e é importante você ter a mente aberta para você ouvir o que eu estou falando, né? Para você entender que, peraí, pode ter coisa espiritual por trás? Sim, tá? E geralmente tem. Né? A espiritualidade são os bastidores aqui da nossa vida aqui enquanto encarnados. Nada mais do que isso. Então você tem que olhar para lá, para que você possa resolver aqui, tá bom? E se você percebe esses padrões acontecendo na tua vida, eu vou deixar um link aqui na descrição. Esse link, ele te direciona para o meu WhatsApp pessoal. Lá você vai falar diretamente comigo mesmo, tá? Pra gente poder conversar e entender um pouquinho mais como que a gente pode te ajudar, te auxiliar
para que você se livre, né, e viva em liberdade realmente. Se livre dessas energias mais densas que podem sim estar atrapalhando a tua vida, tá bom? Gratidão por caminhar comigo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.